Oi, o meu nome é Rodrigo, mas se quiser pode me chamar de Roro. E hoje eu vou aqui me expor na internet e contar alguns segredos meus pra vocês. Doriok. Sim, hoje teremos uma tag, porque talvez alguém não tenha conseguido bolar um roteiro de um vídeo engraçadinho. Não sei quem foi. Eu vou contar pra vocês 10 segredos meus, não tão secretos, mas que são coisas que eu não saio por aí espalhando. Essa é uma espécie de vídeo pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, mas muito tempo atrás eu já fiz aquela tag famosinha que é os 50 fatos sobre mim. Quando eu gravei aquilo eu sei que eu fui muito raso nas coisas que eu falei, mas se você ainda assim quiser assistir, o card tá aqui, sinta-se à vontade. Inclusive é um vídeo bem fofinho, porque ele é antigo e eu ainda tinha um pouco de vergonha de falar com a câmera. É praticamente outra pessoa falando aqui. Ai... saudade daquela inocência. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra contar mais 10 fatos sobre mim, só que são fatos que nem todo mundo sabe, e esses eu vou discorrer um pouquinho melhor sobre eles. Então sintam-se privilegiados, porque a gente chegou nesse nível de confiança, de acreditar um no outro. Eu já tô aqui me expondo e me abrindo, compartilhando segredos. O quanto isso é bom, eu não sei. Mas se você tá me stalkeando, de nada. Vamos começar! Eu já bati em ex-namorado, e eu apanhei também. Talvez hoje, eu olhando assim pro meu passado, eu considere que esse tenha sido um relacionamento abusivo, eu não vou negar. Mas relacionamentos gays têm essa coisa do serem dois homens, né? Mas o que eu quis dizer é que a sociedade molda os homens pra serem pessoas impulsivas, que não falam sobre seus sentimentos, que não conversam, que tacam a porrada nos outros. E apesar de eu nunca ter batido em ninguém, quer dizer, eu bati nele, né? Mas apesar de eu nunca ter me envolvido em brigas ao longo de toda a minha vida, eu já tive um namorado que era bem pavio curto e com ele o meu pavio encurtava também. Então sabe essa coisa de ficar sempre cutucando a pessoa, ao invés de ter um relacionamento saudável em que vocês mostram o quanto vocês gostam um do outro? Eu tive um relacionamento em que a gente queria estar um do lado do outro porque a gente gostava, sei lá, do sexo, eu acho. Mas a gente vivia implicando um com o outro. Do tipo, falando coisas que a gente não gostava um no outro, sendo muito ciumentos. E eventualmente todos esses sentimentos foram virando uma bola de neve. E quando partiu pra fora, foi de uma maneira física. Mas digamos que daí, talvez por eu não ter essa experiência por trás de saber bater nas pessoas, eu tenha apanhado um pouquinho, mas eu não deixei barato. Mas fiquem tranquilos, ninguém se machucou, tá todo mundo inteiro, a gente se fala hoje, então tá tudo bem. Outro segredo, que esse é um pouquinho mais vergonhoso, mas é real e na verdade não tem por que eu me envergonhar se todo mundo faz. Eu faço muito cocô. Eu vou muito ao banheiro, não tem como negar. O meu intestino funciona muito bem. E eu sempre achei que ir ao banheiro umas 3, 4 vezes por dia era uma coisa normal, até começar a conversar sobre isso com alguns amigos e descobri que às vezes tinha dias que eles nem iam ao banheiro e que o normal era tipo uma vez pra eles. E daí eu entendi muita coisa. Do tipo, várias vezes as pessoas me falavam: nossa, eu não consigo usar banheiro público. E na minha cabeça eu pensava: como assim? Você passa o dia inteiro fora de casa e você não consegue usar banheiro público? Isso é impossível? Mas se você só vai ao banheiro uma vez, talvez você consiga esperar pra fazer em casa. Não é bem o meu caso. Inclusive eu já sofri muito nessa vida por estar na casa dos crush e ter que fazer número 2. Mas hoje eu não tenho mais vergonha e eu descobri que se eu tratar com naturalidade, às vezes a coisa fica natural mesmo. Então eu chego e falo assim: ó, vou no banheiro ali, se tu quiser bota um fone, senão eu boto uma musiquinha lá dentro e tá tudo certo. Eu não sei falar ditados populares. Tem alguma coisa na minha cabeça, na minha memória, que não entra. As coisas não ficam guardadas lá. Inclusive, a minha memória é bem ruim e eu tô tentando lembrar alguma situação aqui nesse momento e eu não consigo. Mas o meu problema não é que eu não guardo um ditado popular. É que eu guardo, eu assimilo e guardo mentalmente o que aquilo significa e como é que é pra falar, mas geralmente existe mais de uma maneira de falar aquela coisa. Então, eu misturo, eu troco. Por exemplo, uma vez eu queria chamar um amigo meu de pão duro, e daí eu misturei pão duro com mão de vaca, que é quase a mesma coisa. E eu falei, pão de vaca. Você é pão de vaca. E tem aqueles ditados de quando você tá indo com a farinha, eu já tô voltando com o bolo, um negócio assim, que é pra meio que mostrar que a pessoa é ágil e consegue fazer várias coisas. E também tem aquele do matar 2 coelhos com uma cajadada só, que no fundo é um significado parecido, que é tipo, a pessoa faz tão bem o negócio que faz 2 tarefas de uma vez só. Eu já falei que enquanto a pessoa tava indo com o coelho, eu já tava voltando com a cajadada, o que não faz o menor sentido. Mas esse sou eu, me aceita. Inclusive, um outro segredo que eu posso falar que tem a ver com esse último também, talvez seja até a mesma coisa, mas eu vou usar como 2 pra ter 10, né, senão iam ser só 9, é que eu troco palavras, e eu troco muito mais do que eu deveria. Tem algumas palavras que eu não consigo mesmo, que eu sei a diferença, mas elas são parecidas sonoramente, então eu preciso às vezes parar e pensar muito o que eu tô falando, só que se você tá numa frase e daí de repente você para pra pensar, a pessoa fica achando que isso é estranho. Então nessa de falar, a primeira coisa que vem na cabeça eu já errei muitas vezes e também acharam que eu era estranho, na real eu devia ter parado e pensado. Mas por exemplo, cenoura e cebola.
São muito parecidas as palavras, mas são coisas diferentes. O problema é que são duas coisas de comer. Então às vezes alguém me pergunta, como é que você fez essa receita? E eu falo, piquei 2 cebolas e coloquei. Quando era pra falar cenouras. Berinjela e beterraba é a mesma coisa. E pra piorar, as duas ainda são roxas. Mas não é só isso, às vezes a sinapse não vem mesmo. Tipo, eu não escutei o que você quis me dizer, então eu quero dizer que eu sou a velha da praça. Da praça é nossa, que não escutava direito? Mas daí eu falo que eu sou a velha da praia. Eu faço disso, gente, me aceita, eu sou assim. O bom é que aqui no YouTube, quando eu cometo uma dessas, eu corto e daí vocês não ficam sabendo. Mas na vida, não se surpreendam se um dia vocês me encontrarem e eu trocar as palavras. Eu mentia sobre o meu primeiro beijo até pouco tempo atrás, tipo alguns anos. No colégio, todo mundo já tinha dado o primeiro beijo, sei lá, na 5ª, na 6ª série, e eu já tava na 7ª e pensava, pelo amor de Deus, eu ainda não beijei ninguém, como é que eu vou fazer? Quando eu for beijar alguém, a pessoa vai se tocar que eu nunca beijei ninguém, porque o beijo vai ser ruim, e aquilo me deixava desesperado. Então eu inventei que em um verão eu tinha ficado com uma menina na praia, no prédio da minha avó, onde eu costumava passar o verão, porque daí as pessoas iam deixar de pegar no meu pé me chamando de bebê, e daí tava tudo certo. O problema é que eu ainda era bebê, e eu só fui dar o meu primeiro beijo no 2º ano do ensino médio, quando eu mudei de escola, e daí como eu não conhecia ninguém, eu não tinha essa carga do passado pesando nas minhas costas. E inclusive eu gostaria de dizer pra você, se você estiver assistindo hoje, Fernanda, me desculpe, mas você foi o meu primeiro beijo, e aquela hora que eu saí e deu aquele estralo bizarro, foi porque eu não sabia que tinha que fechar a boca quando você termina o beijo. Eu só fui pra trás. Essa pode pegar vocês de surpresa, mas o meu apelido, Roro, como eu costumo me apresentar pra vocês aqui no começo do vídeo, nasceu de um erro de escrita. Sabe o último dia de aula no colégio, onde todo mundo assina dedicatórias e fala, adorei passar o ano com você, você foi um ótimo amigo, tá, não sei o que, até ano que vem? Então, enquanto uma amiga assinava a contracapa do meu caderno, ela foi escrever Rodrigo, mas daí ela se embananou e escreveu Rorodrigo. E daí pegou o Rorodrigo pra cá, Rorodrigo pra lá, e depois de algumas semanas era só Roro mesmo. E isso foi tipo na 6ª série, cara. Eu tinha 11, 12 anos, hoje eu tô com 27 e esse ainda é o meu apelido, porque Florianópolis é uma ervilha de cidade, e por mais que você vá pra ambientes novos colégios, universidade e tal, sempre vai ter alguém que te conhece e que leva esse apelido. Então ao invés de lutar contra, eu decidi assumir, e hoje eu falo pras pessoas me chamarem assim. Até porque, convenhamos, os apelidos de Rodrigo são ou Ro ou Digo, e um é muito íntimo e o outro é muito genérico. Então se quiser, pode me chamar de Roro. Eu era extremamente magro até virar adulto, ou até o final da minha adolescência. Mas tipo assim, extremamente mesmo. Eu tenho 1,74 de altura desde os 18 anos, mas com 18 anos eu pesava 55 quilos. Sendo que hoje eu peso 70, 72, por aí, depende. Ou seja, hoje eu ainda sou uma pessoa magra e eu tenho 15 quilos a mais do que eu tinha há alguns anos atrás. Vamos fazer um cálculo de IMC aqui? O meu IMC, quando eu tinha 18 anos, era 18,5, que é bem abaixo do peso. E hoje ele é 23,5, que é normal. E eu mudei essa situação, ganhando um pouquinho mais de corpo, porque eu comia muito mal. Então eu comecei a comer bem, comecei a comer um pouco de tudo, naturalmente, não pensando que eu precisava mudar a minha alimentação, mas vendo que eu me alimentava mal pra caramba. E ajudou bastante que eu também fiz academia por uns 3, 4 anos, então eu até pesava mais do que esse 71 que eu peso hoje. Eu era fortinho e tal. Mas atualmente eu voltei pra academia e eu tô seguindo com o projeto Rorolícia. Então vamos ver se até o final do ano eu não fico fortinho de novo. Essa dá um pouquinho de vergonha, mas eu vou admitir que eu já fui viciado em loteria. Na época do ensino médio, eu ganhava dinheiro pro lanche todo dia da minha mãe, e eu costumava comer muito pouco pra sobrar dinheiro pra jogar na Mega Sena, e na Quina, e na Lotofácil, e às vezes nas outras. Eu acreditava que a única maneira que eu tinha pra ficar rico era jogando na loteria. Só que depois de 1, 2 anos tentando e gastando muito dinheiro, eu reparei que eu acho que eu nunca ia conseguir. E quando eu pensei na quantidade de dinheiro que eu já tinha gastado e nas coisas que eu tinha deixado de comprar, me deu um ruim tão grande que eu nunca mais joguei na loteria. Não, mentira, não é nunca mais. Já joguei algumas vezes, principalmente naquela do final do ano e tal, mas eu me livrei desse vício. Eu me assusto com qualquer coisa. Coisa não, mas barulho. Eu me assusto com qualquer barulho. É estranho. As pessoas que não estão acostumadas a conviver com isso acham que é forçado. E os meus amigos sabem que não é forçado e por causa disso se irritam bastante. Mas se você estiver conversando comigo e a gente estiver perto um do outro, num ambiente quieto, e de repente você falar alguma coisa um pouquinho mais alto, eu vou me assustar. Se a gente estiver em algum lugar e o interfone tocar, eu vou me assustar. Se a gente estiver na rua e um foguete estourar, eu vou me assustar. Mas o meu organismo meio que já tá acostumado com esses picos de adrenalina, então eu me assusto e continuo como se nada tivesse acontecido. Já é normal pra mim. Simulação. A gente estaria falando normalmente, enquanto um barulho aconteceria lá fora, e eu faria assim, e daí eu continuaria falando normalmente. Se eu estiver segurando alguma bebida, é capaz de eu virar. Se tiver coisas frágeis por perto, eu posso bater. Inclusive, falando em bater, uma amiga já veio me assustar, assim, propositalmente, e os meus reflexos fazem parte do susto, então, involuntariamente, eu bati nela. Do tipo, bu! E eu, ha! Mas não machucou, foi tipo reflexo. Que horror.
E pra acabar, pra jogar a merda no ventilador mesmo, pra todo mundo saber os meus podres, eu já traí, eu já fui traído e eu já fiz alguém ser traído. Eu já traí um namorado meu e eu me senti péssimo com relação a isso, e eu fui lá e falei pra ele, e ele ficou péssimo por causa disso, e foi bem ruim, então eu diria que eu aprendi a lição, mas eu acho que eu aprendi de verdade quando eu descobri que eu já fui traído, que daí você vê os dois lados da moeda, você sabe como é se sentir tanto de lá quanto de cá, e no fundo hoje eu sei que isso não vale a pena. Se você tá com alguém é porque você fez essa escolha. Inclusive ninguém é obrigado a ser monogâmico desde que seja tudo concordado, discutido e acertado, então tá tudo certo. Agora, essa parte de fazer alguém ser traído, digamos que eu ainda não vejo problema nenhum. Quem vai ter que lidar com a situação não sou eu, então assim, se eu tiver afim, se a pessoa tiver afim e ela tiver comprometida, meu filho, deu trela? Enfim, esses foram alguns dos meus segredos, eu me expus um pouquinho aqui pra vocês. Se você tem alguma coisa pra comentar sobre os meus segredos ou quiser compartilhar alguns dos seus comigo, comenta aqui embaixo pra gente conversar. Eu decidi fazer essa tag aqui hoje pra ficar mais fácil de gravar, porque eu tenho muita coisa pra fazer na faculdade e agora eu decidi fazer 3 vídeos por semana, não está sendo fácil, mas eu tô gostando porque eu tô conseguindo diferenciar bem os vídeos e eu quero ver o que funciona melhor aqui com vocês pra gente construir a nossa relação de uma maneira legal. Não tem coisa pior do que você acompanhar uma pessoa no YouTube e de repente você não se identificar mais porque aquele canal é sempre a mesma coisa. Então essa é a minha maneira de tentar buscar novos horizontes pra trazer novidades aqui pra vocês. Me desculpem se tiver uma tag ou alguma coisa mais pra encher linguiça aí no meio, mas eu espero que vocês entendam e que mesmo assim tenham se divertido com esse vídeo. Se você é novo por aqui e gostou do que viu, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais pra saber quando eu posto vídeos, mas eu já te adianto que são nas quartas, sextas e domingos. E por hoje eu vou ficando por aqui, mas não entre em pânico que logo logo eu tô de volta. Um beijo e tchau! Ai, que susto! Eu achei que eu tinha gravado tudo sem ligar o microfone. Cara, eu ia me matar.